Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação, trazendo notícias, informações e um grande debate, mais uma vez aqui com o Dr. Sávio hoje, aqui nos nossos estúdios, e a gente vai estar debatendo um assunto que tomou conta nesses últimos dias dos debates nos vários setores da nossa Prefeitura Municipal. Seja bem-vindo, Dr. Sávio. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, Ronaldo? Sim, hoje vamos tratar de um assunto bem pertinente aí do interesse de toda a categoria dos servidores públicos municipais. E desde já também agradecer ao Ronaldo, que está na parte técnica e possibilitando que nós chegamos até cada um dos servidores. E também lembrando que no dia 12/3, semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, na FUCO, teremos a Assembleia da Cressol. O associado, o servidor que é associado, está convidado a participar da Assembleia da Cressol, então lá na FUCO, na semana que vem. É importante a participação de todos e a Cressol também é uma das nossas parceiras e sempre está junto conosco aí para que a gente possibilite levar até vocês essas informações. Então vamos logo ao nosso debate, né, Dr. Sávio, que acredito eu que hoje a gente vai tomar todos os nossos tempos aí com o nosso debate em relação ao abono permanência, né? Ano passado teve alteração na Lei 5.893, né? Aliás, foi criada a Lei 5.893, 2024, ela alterou a Lei 5.581 de 2020, né? Que era a lei que fazia referência ao abono permanência. Esse abono permanência, ele era pago aos servidores de forma conforme o servidor tinha o desejo de permanecer. Batia todos os requisitos para aposentadoria, ele desejava continuar, ele solicitava o abono permanência e isso acabou mudando com a entrada em vigor da Lei 5.893 de 2024, onde ela faz algumas alterações que a gente vai estar debatendo aqui no nosso programa de hoje. Doutor Sávio, primeiro eu gostaria que o senhor fizesse uma breve explicação sobre o que é o abono permanência, da parte jurídica da ideia. Vamos começar, né, mencionando que o abono permanência ele é um direito, digamos assim, estabelecido pela Constituição Federal, né? Então estaríamos diante de um direito constitucionalmente, né, estabelecido. O que é o abono permanência? Como tu mencionou, o servidor atinge os requisitos para aposentadoria voluntária, ou seja, o tempo de contribuição e a idade. A partir disso, o servidor tem a opção tinha a opção de chegar junto ao município e, ao invés de solicitar a aposentadoria dele, ele tinha a possibilidade de solicitar um abono permanência. E o que era o abono permanência? Num exemplo genérico, vamos dizer assim, vamos considerar que tu ganhe R$2.000 da prefeitura, né, de vencimentos e remuneração. Em cima disso, tu aplica o índice de previdência. Nós temos aqui 14%, né? Uhum. Então, nós teríamos aí R$260, R$270 que esse servidor contribuiria para a previdência. No caso do abono permanência, ele continua pagando esse valor para a previdência, mas o abono permanência ele visava principalmente para que aquele servidor com larga experiência no exercício de sua função, né? Porque se já tem condição de se aposentar, tem 30 ou 35 anos de exercício de função. Então, nós temos aí uma pessoa diferenciada dentro do quadro. Então, a ideia era justamente essa, para que essa pessoa permanecesse exercendo sua função com o conhecimento adquirido ao longo desse tempo, o município devolvia o valor de contribuição que ele tinha feito para o Previ Rosa. No exemplo citado, os R$260 que ele contribuiu para o Previ Rosa, o município devolvia para ele a título de incentivo
de permanecer no cargo. Isso era bom para os dois lados. Aí nós vamos olhar, era bom para o servidor, bom para o Previ-Rosa e bom para o município. Os 3 lados, na verdade. Previ-Rosa, a contribuição continuaria e não ter um aposentado a menos. Para o município, tu mantém uma mão de obra bem qualificada, pois tem toda a experiência, né? E para o servidor, que se mantém ativo e continua contribuindo com o serviço público, com a qualidade do serviço público. Agora, da parte da Constituição, doutor Sávio, o abono permanência ele é citado no artigo 37, né, se eu não me engano? Isso. Nós temos o artigo 37, parágrafo 11, né, onde ele define justamente essa questão que fará jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória. O que é a aposentadoria compulsória hoje? O servidor que chega aos 75 anos de idade, independente de querer continuar ou não, ocorre a aposentadoria compulsória, vamos dizer assim, obrigatória por parte do servidor. Então, temos esse direito estabelecido na Constituição. Agora, a partir da alteração da legislação que tu mencionou, nós tivemos, então, em 17 de janeiro de 2025, a expedição de um decreto, o decreto número 14. Esse decreto ele estabelece para o ano de 2025 a relação dos cargos, classes e carreiras de servidores que não farão jus ao abono de permanência. Ou seja, aí vamos pegar aqui o artigo 2 desse decreto, ele diz que a partir da publicação desse decreto, ficará extinto o pagamento dos abonos de permanência anteriormente concedidos aos servidores referidos, né, nos artigos anteriores. Aí a pergunta, né? O senhor já falou sobre a questão do que está dizendo a lei hoje, a nossa lei 5.893 de 2024, a pergunta que fica, mas a Constituição, pelo que o senhor falou, é um direito do servidor. E pela nossa lei, agora, né, 5.893 de 2024, fica a critério do prefeito determinar quem tem direito ao abono permanência. E aí onde entra a questão dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da isonomia? É justamente, né, Jonas, essa questão que nós viemos debatendo aqui internamente já e com alguns servidores, né, porque a isonomia, né, a impessoalidade, o que ela traz? Ela traz essa igualdade entre os servidores e principalmente a impessoalidade, né, na medida que anteriormente tu tinha essa opção de abono para o quadro inteiro de servidores, sem nenhuma distinção. A partir da alteração da lei e da publicação desse decreto, nós criamos uma distinção no quadro de servidores. Só que essa distinção, quem faz é o executivo. Baseado em critérios subjetivos ainda, né? E aí entra, como eu vou garantir a pessoalidade se dentro de um quadro com 50, 60 funções, eu escolho 2 ou 3 ou 4 que terão direito ao abono. E mais ainda, né, se a gente pensar aqui no cabeçalho do decreto, estabelece para o ano de 2025. Então, em 2026 pode vir um outro decreto, estabelecendo outro conjunto, tirando de uns, concedendo para outros. E aí, tu não tem como garantir que tu está sendo isonômico ou mesmo está agindo com impessoalidade, de acordo com prevê a Constituição, uma vez que ela estabelece princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, num primeiro olhar, assim, a gente entende que a questão do abono não entraria dentro do poder discricionário, como se diz, né? Que é o poder que o executivo tem para tomar as decisões.
Só que se nós temos um amparo constitucional, se nós temos os princípios fundamentais da administração pública, como justificar que uma lei e, posteriormente, um decreto conceda ou mesmo casse esse direito conforme a vontade do gestor? E, além de tudo, né, doutor, e colegas e a comunidade, fica como o servidor vai se organizar à medida que ele permaneça, vamos supor, esse ano, e ano que vem ele pode não ter mais. Fica uma coisa muito difícil de ser organizado. Mas a questão não é a organização em si do servidor. A questão maior que a gente quer debater, né, doutor Sávio, é mesmo a questão da constitucionalidade dessa lei. Porque precisamos trazer à tona isso. O artigo 37, parágrafo 11 da Constituição, que o senhor já mencionou, ele é muito claro ali. Que o servidor que opte pela permanência. Então, ali ele não tem direito de optar. Ele não está sendo retirado o direito dele de optar por permanecer ou não. Ele tem uma obrigação quase que gerada pelo decreto, uma vez que de um universo de 40, 50, 60 funções, tu tem 10 que tem o direito do abono. Então, tu acaba limitando. E outra, essa questão de anualmente tu trazer essa alteração, ele acaba que nem tu já mencionou, ele acaba por afastando um critério objetivo. Porque a lei dizia, a Constituição fala, o abono permanência é concedido para quem cumpriu os requisitos da aposentadoria voluntária. Então, nós tínhamos uma universalidade, né, com relação a esse direito, que contemplava de forma objetiva aqueles que tinham atingido os requisitos, o que agora caiu por terra. Sendo que fica essa dúvida, né, que para nós trata-se de uma inconstitucionalidade, uma vez que é um direito assegurado pela Constituição e que, por sua vez, o Executivo tem tratado como algo que fica dentro do poder discricionário, de quando ele quer, ele concede, quando ele não quer, ele não concede. E isso eu vejo gera uma insegurança jurídica para os servidores, na ausência de um critério, que nem tu disse, eu vou ficar até o final do ano, ou ano que vem não vai ter decreto, vai ter decreto só no ano que vem. Então, aquela base segura, aquela segurança jurídica que o servidor tinha, agora não tem mais. E isso, de forma confrontando, no nosso entendimento, o que traz a Constituição. E o pior de tudo, né? Ainda a nossa lei, ela diz que pode ser revista a qualquer momento. Ou seja, cria, além da insegurança jurídica, uma insegurança funcional para o trabalhador. Porque daqui a pouquinho o prefeito pode mudar o decreto na metade do ano, daqui 2 meses, e aí como é que fica o servidor? Como é que é a organização financeira do servidor também? Tem tudo essa parte que não está encaixado dentro das leis, mas que a gente tem que ter racionalidade e pensar também, porque o servidor também precisa de organização, o trabalhador também precisa estar organizado com as suas finanças. E dessa forma desorganiza tudo. A ideia da administração pública, ela parte justamente dessa questão da forma, né? A formalidade, a legalidade, o ato administrativo. E isso tudo existe justamente para garantir essa segurança, para saber que amanhã eu vou ter um quadro X delimitado, né? E a partir de agora tu retira toda essa segurança, toda essa objetividade em prol de uma discricionalidade do gestor, onde hoje ele entende uma coisa, amanhã entende outra, e os servidores ficam à mercê, né, dessa troca de opiniões que, por sua vez, rebate na comunidade que não sabe que tipo de serviço que vai ter ali na frente, uma vez que tu tendo uma ponta esses servidores com larga experiência que optavam por permanecer exercendo as suas funções,
E da outra ponta, tu tem um cenário onde tu tem um pouco número de servidores que são efetivados atualmente, né? Então, tu acaba criando um desequilíbrio no quadro de servidores e mesmo no exercício das funções e, por sua vez, na prestação do serviço público de qualidade para a comunidade. Exatamente. Então, doutor Sávio, nós estamos chamando os servidores também, né? Agora, esses servidores tinham abono permanência, a gente entende que há uma possibilidade de rever essas questões devido a toda a explanação que o doutor Sávio fez em relação à constitucionalidade da lei criada pelo município. Infelizmente, nosso gestor, ele me parece que ele quer ter o poder, indiferente do que possa acontecer, de criar prejuízos para a comunidade. Nota-se muito claramente que, a partir da mudança dessa lei, ele queria ter o poder para ele decidir a vida das pessoas, principalmente dos funcionários que estariam ali se aposentando. Esse é o meu poder, esse eu quero para mim. Indiferente se a Constituição permite ou não, e neste caso a Constituição não permite. Vai criar, e já criou, uma situação jurídica ruim para o município, né, porque nós com certeza estaremos tomando as providências que são necessárias serem tomadas. E aí o doutor Sávio, peço que dê uma explicação aí para os nossos servidores que estavam no abono permanência e em razão da entrada em vigor da Lei 5.893, acabaram perdendo esse abono permanência. Como é um direito constitucional, a gente vai buscar esse direito para os nossos servidores. Isso, a gente vai estar analisando cada caso, né, de forma particular. E então os servidores que tiverem dúvidas, que tiverem nessa situação em que nós mencionamos do abono permanência, procure o sindicato, entre em contato com o Jonas, com nós aí, para nós estarmos aproximando esse debate aí e vendo a viabilidade de buscarmos uma opinião outra, né, sobre esse direito que, como já mencionado aqui, entendemos que é um direito constitucional e que não poderia ser alterado via decreto. Infelizmente, mais uma vez, nós temos que buscar o nosso direito na justiça, porque enfrentamos uma administração que pouco se preocupa com o bem-estar, com pouco se preocupa realmente com o serviço público. Né? Muito pelo contrário, a ideia é o sucateamento do serviço público para poder estar terceirizando e algumas empresas particulares estar ganhando dinheiro nosso, do qual nós contribuímos, cada um dos cidadãos de Santa Rosa, cada um dos cidadãos brasileiros. É um caminho inverso do desenvolvimento. Mas nós, Sindicato dos Servidores Municipais, vamos fazer o possível para que esse caminho não seja seguido e nós vamos buscar reparar tudo isso pelas vias jurídicas adequadas. Doutor Sá, mais uma consideração? É uma questão do servidor sempre ficar atento, né, trazer as suas dúvidas ao sindicato, conversar, dialogar, para nós criarmos um convencimento, né, estarmos não com a certeza de que vamos mudar isso aí, mas a confiança de que temos uma base legal e precisamos também lutar pela manutenção, né? Nós estamos num momento que muitas vezes não conseguimos avançar em direitos, mas é muito importante a gente batalhar e se unir para manter os direitos existentes, que já seria uma grande vitória para todo o conjunto dos servidores. Isso aí. Obrigado, doutor Sávio. Obrigado, Ronaldo. Lembrando aos nossos servidores novamente, a Assembleia da Cressol, dia 12/3, 19h30, na FUCO. Então, quem puder participar é associado ao Cressol, compareça e participe da Assembleia. Um grande abraço a todos os servidores públicos municipais de Santa Rosa e toda a comunidade santarrosense também.